Então, como eu estava falando, né, para não ficar muito longo o nosso vídeo, aí eu dividi, ó. Aí aqui, ó, considere aqui uma barra, né, uma barra de comprimento L, certo? Com um carregamento qualquer. Então, vou colocar aqui, né? E S uma seção. Então, eu vou pegar assim, ó. Aqui. Então, aqui eu tenho uma barra AB, tá? Considere aqui uma barra AB, beleza? E aqui, ó, eu vou seccionar. Aqui eu secciono S, beleza? Então, esse comprimento aqui, ó, vale L. Tranquilo? E até a minha secção, ó, então eu vou pegar da minha base até aqui, eu vou chamar de X, esse comprimento aqui. Tranquilo? Sujeito, é claro, né, sobre algumas forças, ó. F1, tranquilo? Aqui também você vai ter outra força aqui, beleza? Aqui também, ó, várias forças aqui, beleza? Desse tipo, tranquilo? Então considere essa barra aqui, ó. Aí, ó, o que a gente vai ter, né? Então, ó, e considere aqui um esforço, beleza? Considere um esforço determinado, né? Determinando um esforço simples, né? Na seção S, ó. Então, um esforço simples, beleza? Considere um esforço simples, certo? Nessa seção aqui, tranquilo? Na minha seção S, beleza? A equação de esforço simples, né? E o gráfico da função, se você for olhar, é um diagrama referido ao esforço, se você for olhar para isso. Então, as equações e os diagramas de esforço simples, a gente vai ver isso mais à frente. Só estou falando o diagrama, né? E os tipos de esforço nós vamos estudar mais à frente. Beleza? E as equações e o diagrama nós vamos ver mais à frente. Beleza? Então, ó, considerando aquela hora lá que eu tinha falado de R', né? E R, que eu tinha falado assim, ó, que R é igual a menos R', certo? E tinha colocado que M é igual a menos M'. O que significa isso aqui, ó? Só estou falando das minhas resultantes, beleza? E aqui dos meus momentos, beleza? Então, ó, então se você pegar, né? E é claro que elas estão em equilíbrio, então se você pegar assim, né? Pega uma barra, né? Então, ó, vou pegar uma barra, beleza? Vou pegar a barra aqui. Aqui. Pegar essa barra aqui. Pronto, peguei essa barra aqui, beleza? Eu seccionei a barra. Então eu passei um S aqui, ó, seccionei. Beleza? Então as propriedades são preservadas. Então você tem a barra aqui do lado esquerdo. Beleza? E aqui a barra do lado direito. Então você vai ter, ó, a sua resultante e aqui o seu momento. Beleza? Do mesmo jeito para essa barra aqui, ó, você vai ter, né, o seu M', certo? E o seu R'. Tranquilo? E claro, sujeito às forças, né? Aqui F2, beleza? Aqui pode ser aplicado aqui F1, certo? É claro que está em equilíbrio, então você pode ter, né? F3, F4 e assim vai, beleza? Aí, ó, na seção S, né? Então se você olhar de abscissa X, os esforços são os R's. Ok? Ou seja, você vai ter, né, o RX, o RY e o RZ. Beleza? Então, ó, que mais você vai ter, né? Você vai ter seus momentos também. Beleza? MX, MY, MZ. Ok? Então, você vai ter isso, ó. Então, se eu secciono a minha barra, eu preservo as minhas propriedades. Beleza? Aí agora a gente vai, ó, para classificar esses esforços. Então, nós vamos classificar esses esforços aqui, ó. Então, essa classificação desses esforços, né? Então, nós vamos fazer assim, ó. Então, eu vou pegar aqui, né? Primeiro, né? Meu RX, lembra que eu tinha colocado, né? A resultante para X, Y e Z? Então, ó. Se eu pego aqui minha barra, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Então, ó. Eu tinha colocado assim, ó. Aquela hora. A minha resultante M e R. Aí eu falei assim, ó, que R é justamente, ó, Rx mais
RY mais RZ. Beleza? Mesma coisa para o momento, beleza? Então, ó, quem é meu RX, né? Então, se você for olhar, ó, como eu tracei aqui, ó, ou seja, o sentido de X, eu tinha falado isso para vocês naquela hora. Aqui o sentido de Y, beleza? E aqui, ó, né? O meu sentido de Z. Aqui minha barra é. Tranquilo? Então, ó, o que você vai ter, ó? O meu RX vai ser isso aqui, ó. É justamente a minha normal. Lembra lá? Minha normal, que é sempre perpendicular à minha base. Lembra lá quando a gente estava estudando força normal? Então, força normal é sempre perpendicular à base. Então, o que seria essa normal, né? É o esforço normal que você vai fazer, né? Seria um esforço positivo, certo? E seria uma tração positiva. Se positivo, né? Seria uma compressão, né? Se negativo, né? Então, você vai ter, né? Uma tração, certo? Se for positivo, certo? E uma compressão se for negativa. Beleza? Então, ó, se você tiver aqui, né? Se esse sentido, ou seja, se a sua normal for positiva, você vai ter uma tração. Se a sua normal for negativa, você vai ter uma compressão. Beleza? Ou seja, isso vai causar, né, um alongamento na tração e o encurtamento, beleza? Na compressão. Tranquilo? Então, do mesmo jeito, ó, se você tivesse feito, né? Se eu tivesse seccionado a minha barra, beleza? Então, ó, o que eu tô falando é isso, ó. O seu RX, tranquilo? Ó. A resultante, né? Então, ó, sua resultante em relação a X é justamente a sua normal. Beleza? Então, ó. Aí agora, ó, eu vou pro meu RY. O que seria esse RY, né? Meu RY, vou pra cá, ó. Meu RY. Quem que seria meu RY? Né? Minha resultante em relação a Y. Minha resultante em relação a Y seria os esforços cortantes. Ou seja, RY e RZ, né? Já vou colocar aqui, ó, RY e RZ. O que seria isso, né? Seria seus esforços cortantes. O que é isso, esforço cortante, né? Seria o cisalhamento. Lembra? Seria o cisalhamento. Eu tinha falado o cisalhamento para vocês, tinha colocado lá, acho que como V, certo? Como cisalhamento, como sendo V, beleza? A letra não importa. Vocês têm que saber o conceito de cisalhamento. Então, ó, o cisalhamento seria o corte. O corte está sendo o quê, ó? A força cortante, né? Passaria justamente, né? Na coordenada X e na coordenada Y e na coordenada Z. Tranquilo? Então, ó, o que ele vai fazer, né? Esse cisalhamento? Ele vai causar o deslizamento, né, de uma face, né? Do elemento do volume em relação a outro. Ou seja, vai causar aqui, ó, se houver uma força aqui sendo aplicada aqui. Você está aplicando uma força aqui, então você tem uma barra, né? Aplica uma força aqui, o que acontece com o cisalhamento? Estaria aplicando a força para cá, certo? Sempre contrária. Então, se você fizer isso, aplica para cá, certo? Então, pode acontecer o quê? Ó? Justamente esse deslocamento, o deslizamento, ok? Então, de uma face do elemento, beleza? Ou seja, da barra, né, que você estiver trabalhando. Então, o esforço cortante, né, é justamente, né, a coordenada X e coordenada Y dessa resultante aqui. A coordenada X não, a coordenada Z e a coordenada Y dessa resultante. Beleza? Só estou esclarecendo para vocês, porque na segunda-feira eu não esclareci nada disso. Beleza? Aí depois, ó, nós vamos ter aqui, né, a questão dos nossos momentos, ó. Beleza? Eu até tinha falado esse conceito, né, do momento. Aí o outro seria, né, os nossos momentos, ó. Então, se você tiver, né, então, só lembrando, né, se você tiver aqui, como eu falei, né, se você tiver a barra, certo? Você está aplicando uma força aqui e outra força sendo aplicada ao contrário. Então, quando houver isso aqui, né, ou seja, vai acontecer isso aqui, ó, seria justamente o deslizamento da face, beleza? Então, isso aí seria a cisão, né, o cisalhamento ou força cortante, beleza? Aí agora nós vamos para o momento torsor, beleza? E momento fletor, beleza? Então, ó, lembra que eu coloquei, ó, que M seria, né, MX mais MY mais MZ? Falei isso para vocês. Então, ó, nosso MX, ou seja, nosso MX seria justamente o momento torsor, certo?
Você pode representar por T, certo? O momento de torção lá, beleza? Então, ó, o que vai acontecer? Vai causar uma rotação em relação ao eixo X. Então vai causar uma rotação. Se você tiver a barra aqui, ó, é como se você rotacionasse em relação ao eixo X. Beleza? Então aconteceria isso. Então você aconteceria, né, uma rotação em relação ao eixo X. Tranquilo? Né, de uma face, né, do elemento, né, ou da barra ou de qualquer outra coisa que você tivesse, né? Então, e seu MY e MZ, né? O que seria, né? Seu MY e MZ, né, seria o que a gente chama de momento fletor, beleza? Então, ó, são o que a gente chama de... Opa, posso tirar o boné não, né? Eu não cortei o cabelo ainda não. Então, ó, nosso MX, ou MY, seria o que a gente vai chamar de momento fletor, beleza? Então, ó, o momento fletor eu tô chamando só de M, né? Que eu tinha falado pra vocês, ó. Então, seria o momento fletor, beleza? E então, ó, MX seria o momento fletor. E também o MZ, né? Também momento fletor. Beleza? Ou seja, o que isso vai acontecer, né? Vai causar uma rotação, certo? Em relação aos eixos Y e Z, né? De uma face. Tranquilo? Então, ó, quando você tiver, né, o seu momento fletor, ele vai causar uma rotação em relação ao eixo Y e o eixo Z. Beleza? Então, isso que não ficou claro aquele dia, ó. Então, eu vou ter aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? Graficamente isso, ó. Deixa eu só fazer aqui. Então, ó, eu vou ter assim, né? Então, ó, eu vou ter aqui uma barra, ó. Considere aqui uma barra, certo? Aí eu vou fazer isso aqui na barra, ó. Quando você fizer a torção, né? O momento torsor lá, ó, pode acontecer, né? No sentido horário e no sentido anti-horário, beleza? Então pode acontecer essa torção no sentido horário e no sentido anti-horário. Vai ser assim, ó. Então quando você torcer, vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa aqui, ó, como eu tô torcendo aqui, ó, então essa aqui vai vir aqui, né? Essa aqui, essa aqui e essa aqui. Dá pra ver que tá torcido? Então, ó, eu torci aqui, certo? Então teria até que vir um pouco mais pra cá, né? Então, deixa eu consertar isso aqui. Aqui e aqui. Então, ó, aqui, e aqui. Como se eu tivesse torcido a minha barra. Beleza? Então esse aqui é meu momento torsor. Beleza? Então, ó, eu peguei a barra e fiz assim com ela, ó. Torci. Tranquilo? E também você pode pegar, né, outra barra e torcer no sentido contrário. Então, se eu torço no sentido anti-horário, certo? Ou também torço no sentido horário. Beleza? No sentido horário e no sentido anti-horário. Tranquilo? Então, ó, só pra... Eu fiz uma torção aqui, aqui. Beleza? Então, esse aqui é meu momento torsor. Beleza? Aí depois, né, que eu vou ter, que eu falei, né, do meu momento fletor. Beleza? Que seria justamente a flexão, né, que causaria uma rotação em relação ao eixo Y e ao eixo Z. Beleza? Então, ó, o momento fletor, né, é resultante, né, da minha soma, né, em relação o meu MX, ou o meu MY, desculpa, o meu MY e meu MZ. Tranquilo? Então, ó, eu vou ter, né, o que a gente vai ter de momento, né, fletor. Então, ó, o que eu vou ter, né, em relação ao sinal, né? Se eu for ter o sinal do meu momento fletor e do meu momento, né, em relação a X, ou em relação a Y e em relação a Z.
Beleza? Então, ó, eu vou ter aqui uma questão de sinais, certo? Que causa, né? Se você olhar aí, né? O sinal do meu momento. Ele vai ser positivo e também vai ser negativo. Beleza? Então, ó, se você olhar para o momento, então, ó, quando que ele vai ser positivo, quando que ele vai ser negativo, né? Então, se você rotacionar ele, né? Então, deixa eu pegar aqui. Então, ó, o momento fletor positivo, né, causa torção ou causa tração, né, nas fibras, né, posteriores, né, e compressão nas fibras anteriores. Então, o que seria isso, né? Então, ele vai causar, né? Então, ó, ele vai causar, né, o meu MY, né, que seria meu momento fletor lá, momento fletor, né? Então, ó, ele causaria, né, uma tração, certo? Então, se você pegar, ele vai causar uma tração nas fibras posteriores, certo? E vai causar uma compressão, certo? Nas anteriores. Então, se você pegar, né? Se você fizer aqui, né? Um momento fletor, né? Se você... aqui não dá para fazer isso, né? Mas se você flexionar, digamos assim, né? Flexionar isso, ele vai causar, né? Uma compressão, certo? E vai causar uma compressão e vai causar uma tração em relação às outras. Aqui não dá para fazer, né? Então não tem problema, com certeza vocês entenderam, beleza? Então seria isso, né? Aí a gente tem um caso particular, né? Quando você tem uma carga no próprio plano, o que seria isso, né? Então, ó, o caso particular seria esse, ó. Se a sua resultante, né, em relação a Z for zero, beleza? Então você vai ter esforços nulos, beleza? Ou seja, esse caso particular seria isso, ó. Se a sua resultante for zero, ou seja, em relação a Z for zero, então, ó, o que eu estou falando, né? Estou falando isso, ó. Se a sua resultante, né? Então, ó, os esforços nulos, né? Então, ó, o que seria um esforço nulo, né? Quando você tiver RZ igual a zero, que é a resultante em relação a Z, certo? O seu momento, né? O momento torsor for zero, então MX, né? Que é o torsor lá, for zero, você vai ter um esforço nulo, certo? E o seu momento, né? Momento fletor, né? MX ou MY foi igual a zero, então você vai ter esforços nulos, beleza? Tranquilo? Aí também, ó, quando a sua normal, né? Um esforço normal, né? O que seria um esforço normal? É quando você tiver exatamente, né? O seu Rx igual a N, né? Que eu tinha falado antes. E o esforço cortante, né? É o que a gente tem, que é justamente o cisalhamento, beleza? E o momento fletor, certo? Se você tiver... Isso aqui são casos particulares, né? Então você vai ter o seu momento fletor como sendo a coordenada MY, beleza? Da sua seção lá, tranquilo? Aí você vai ter, né, agora aqui, ó, considere isso aqui, ó, né, uma barra com cargas transversais, né, mesmo que do caso anterior, do caso particular, né, com esforço normal nulo, né, se você tiver um esforço normal nulo, ou seja, Rx, né, como eu coloquei, um esforço normal nulo, ou seja, Rx igual a zero, né, aí você vai ter uma barra reta com cargas transversais. Só isso. Beleza? Agora você vai ter aqui, né, uma barra reta com cargas axiais. O que seria isso? Ó? Você tem aqui uma barra reta com cargas axiais. Ó. Deixa eu desenhar para vocês aqui. Então considere aqui uma barra. Uma barra. Exato. Então, considere aqui uma barra, beleza? Aqui eu vou seccionar, passar uma seção, beleza? Aqui eu vou colocar um A e aqui um B, tranquilo? Aí eu vou ter, né? Se eu fizer isso, ó, relacionar isso aqui como sendo meu eixo Y e esse aqui como sendo meu eixo X, certo? Aí eu venho aqui, ó, vou aplicar aqui, né? Uma força, né? Então eu vou aplicar aqui uma força, ó. Deixa eu fazer aqui, né? Considere aqui a barra e aqui minha seção é essa. Vou seccionar.
beleza? Aí eu venho aqui e aplico uma força F2, tranquilo? Então, ó, o que eu vou ter, ó? Eu vou ter meu R1 e vou ter meu R2, ó, aqui e aqui, ó, justamente nas minhas bases, ó. Isso aqui que eu chamo de apoio, ó. E R2, beleza? No meu apoio, beleza? E aqui também, ó, considerando aqui uma força F1, tranquilo? Então isso aqui, ó, meus apoios, né? Então, ó, eu vou ter meu R1 e R2, beleza? Aí também, ó, o que eu vou ter, ó? Considere aqui uma outra barra, ó. É claro que, né? Se você considerar uma barra aqui, ó, considere essa barra, beleza? Só para melhorar, né? Considere aqui uma barra, tranquilo? Então, ó, o que acontece nessa barra? Você vai ter a normal, beleza? Aí, que é o que eu tinha passado na segunda-feira. Considere a normal, beleza? Positiva, tá vendo? Ó? Positiva, beleza? Sinal positivo. O seu momento, ó. O seu momento, né? Momento fletor, beleza? Também positivo, ó. Você pode considerar ele positivo, beleza? E aqui, ó, cortando aqui, sua força cortante, ou seja, seu esforço cortante. Você pode chamar de qualquer letra. Eu chamei de V lá na minha cortante, na minha força cortante, beleza? Meu momento, tranquilo? E a minha normal, beleza? Então, ó, sendo aplicada, ó, justamente de onde? Na minha seção lá, ó, que eu passei minha seção, ok? Ó, eu cortei, beleza? Passei uma seção, beleza? E nessa seção eu vou ter, né? Aí nessa seção eu vou ter, ó, o meu momento fletor, de curvar aqui. Aqui eu vou ter minha cisão, ó, meu momento, minha força cortante. E aqui minha normal, beleza? Aí o que tem que acontecer, né? Aquele caso que eu tinha passado anterior. Tem que acontecer o equilíbrio, certo? O que seria o equilíbrio? O somatório das forças em X tem que dar 0. O somatório das forças em Y tem que dar 0. O somatório das forças em Z tem que dar 0. Aí quem que está sendo, ó, força em X? Quem está sendo a força em X? Né? N. Quem está sendo minha força em Y? Meu V, que é a minha força cortante. Beleza? Então, ó, minha força em Z não está sendo aplicada. E depois, meu momento, ó, meus momentos. Meu momento em relação a X tem que dar 0. Por quê? Porque tem que estar em equilíbrio. Tranquilo? Ou seja, esse aqui é o princípio que a gente está vendo. Tranquilo? Também, momento em Y tem que dar 0. E também o momento em Z também tem que dar 0. Beleza? Então isso aqui tem que acontecer quando a gente estiver vendo uma barra desse tipo, né? Ou estudando uma barra desse tipo. Beleza? Então, ó. Como eu tinha falado, né? O esforço normal, certo? Que é meu RX. Aí depois, né? Quando você tiver, encerrando isso aqui, né? Quando você tiver, ó. Eu vou passar um exemplo aqui, tá? Só para clarear mais também, beleza? Então, ó, um esforço normal, né, que eu tinha falado que é meu RX, certo? Meus momentos fletores, tranquilo? A gente vai ver isso também, né, quando você tiver, né, uma um pilar, né, com carga concentrada, certo? Quando a gente tiver, né, uma escora e quando a gente tiver uma treliça, beleza? Uma barra de treliça, nós vamos ver isso, ó. Nós vamos ver os esforços, né? Se você tiver assim, né? Suponha que você tem aqui um pilar, ó. Beleza? Um pilar desse tipo, ó. Aqui e aqui, né? Aí você tem aqui, né? Vou fazer assim, né? Pronto, você tem um pilar desse tipo aqui, ó. Então o que acontece, né? Uma força, ó, sendo aplicada exatamente nesse ponto aqui, ó. Você tem aqui uma força, né? Você tem essa força aqui, beleza? Aí o que você pode fazer, ó? Você pode girar seu pilar. Quando você girar seu pilar, isso aqui vai ser justamente o sentido de X, certo? Que vai ser a sua normal, beleza? Você também vai ter, né, um tirante, ó. Quando você tiver, né, aqui digamos assim, né? E aqui uma viga presa aqui, ok? Aí você vai ter aqui, né, um tirante.
Beleza? Você vai ter também, né, uma escora. Suponha que agora o inverso disso aqui, né? Se tiver uma escora, né? Seria uma coisa assim, ó. Aqui, digamos, seja uma parede, né? Aí você tem aqui uma escora. Beleza? Então você tem essa escora. E depois a gente tem a treliça, né? Então, ó, vou colocar aqui meus apoios, ó. Meus apoios. Aí eu vou fazer uma treliça aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então você tem essa treliça aqui. Beleza? Aí as forças estão sendo aplicadas, ó, aqui e aqui. Beleza? E o que que acontece, ó? Além de você ter essas forças aplicadas aqui, você tem as forças aqui, ó, em cada um desses apoios, ó. Você tem essa força aqui e tem essa outra força aqui. Beleza? Tranquilo? Então, ó. Acho que agora tá bem mais claro para vocês também, né? E você vai ter mais esforços nulos. Beleza? Aí agora, ó, a gente vai fazer continhas. Beleza? Nós vamos aqui, né, para os nossos diagramas. Tranquilo? O que que a gente vai fazer? Considere aqui, ó. Deixa só eu mostrar para vocês aqui, né? Nós vamos para o nosso primeiro exemplo, ó. Considere aqui, ó. Aqui você tem um apoio, certo? Aqui. Tranquilo? Você tem uma viga AB de comprimento L, beleza? Então, ó, nós vamos escrever os nossos esforços internos, né? Que variam ao longo desse eixo aqui, certo? Então, ó, nós vamos estabelecer uma relação para a gente encontrar, né, o nosso cisalhamento, beleza? Nós vamos encontrar o nosso cisalhamento, beleza? Então, ó, para pegar aqui, então, ó, considere aqui, né? Nós vamos considere aqui. A gente vai determinar, né, as reações de apoio, beleza? Então nós vamos para as nossas continhas. Então, ó, vamos determinar as nossas reações de apoio. Então você tem aqui, né, uma viga AB, certo? De comprimento, né? E você tem exatamente aqui, ó, 2 metros e aqui 2 metros. Deixa eu desenhar melhor, né, isso aqui. Então, aqui, ó. 2 metros e aqui 2 metros. Você tem uma força sendo aplicada aqui, ó, de 400 newtons. Beleza? De 400 newtons. Aí o que que a gente vai fazer, ó? Nós vamos determinar, né, as nossas reações de apoio. Beleza? Nós vamos determinar isso aí. Tranquilo? Então, ó, pra gente fazer isso, ó, você vai ter, ó, suponha aqui, ó, que aqui seja, né, o seu ponto fixo, beleza? E esse aqui seja móvel, ou seja, isso aqui seja uma alavanca, ó. Tome como sendo isso aqui sendo a alavanca, beleza? Então, sendo a alavanca, e esse aqui seu ponto fixo. Então você pode fazer isso, ó. Beleza? Então, ó, considere isso aqui, essa distância 2 metros. Então, o que que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos ter as componentes, ó. Nós vamos ter, como é que é o ponto A, né? Então eu vou fazer assim, ó. AY. O que que seria esse AY? Seria essa força aqui, ó. AY, beleza? E aqui, ó, nesse sentido, você teria seu AX, ok? E aqui no B, nós vamos ter nosso BY, beleza? Então, como eu tinha falado antes, ó, você vai ter forças sendo aplicadas aqui no seu ponto de apoio e forças sendo aplicadas aqui também nesse seu outro ponto de apoio, que seria BY, beleza? Então, e aqui uma força, certo? Em relação ao eixo X, sendo aplicado aqui. Tranquilo? O que que nós vamos fazer primeiro, ó? Aí, ó, a gente sabe o que que eu falei aquela hora, né? A questão do equilíbrio, certo? O equilíbrio, ó. O somatório das forças em X tem que ser 0. O somatório das forças em Y tem que ser 0. Ó, pra você ver, ó, quais forças que estão no sentido de X e no sentido de Y. Beleza? Então, ó, nós vamos ter isso, ó. As forças no sentido de X é AX. Isso aqui tem que ser 0. As forças no sentido de Y, tá vendo? No sentido de Y, tem que dar 0. Quais forças que estão no sentido de Y? A Y nas minhas bases, tá vendo? Aqui nas minhas bases de apoio. E BY nas minhas bases de apoio. Beleza?
Só que eu tenho a força sendo aplicada no sentido contrário. Então eu vou ter, não? Que AY mais BY menos 400 tem que ser zero. Ok? Aí você vai, mas como que nós vamos encontrar Y e BY aqui agora? Aí nós vamos para os nossos momentos. Beleza? Aí o que a gente faz? Ó? O nosso momento, o somatório dos momentos tem que dar zero. O que seria esses momentos, né? A gente encontra esses momentos, ó. Então, ó, o somatório dos momentos, né? Os momentos em A, ou seja, por quê? Porque eu vou calcular em A e não em B. Mas se eu for calcular em B, vai dar a mesma coisa. Esse aqui como sendo o ponto fixo. Então aqui você vai ter um braço de alavanca, ó, aqui. E aqui você vai ter outro braço de alavanca. Por quê? Por que braço de alavanca? O que é isso? Porque, ó, eu tenho uma força sendo aplicada aqui, certo? Exatamente aqui. Então você pode até considerar isso aqui como sendo um ponto C, né? Pode até considerar isso, uma força sendo aplicada aqui. Então o que eu vou fazer para encontrar meu momento? Ó? Eu vou pegar, né? Você pode adotar seu momento, ó. Então, ó, eu vou adotar meu momento assim, ó. Então, ó, no sentido, né? Anti-horário, ó. Vou adotar meu momento, ó, aqui no sentido anti-horário. Só vou colocar desse jeito aqui, só para vocês terem noção que eu estou adotando no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, senão é negativo. Beleza? Então, o que tem que acontecer, né? Nos meus momentos, ó. Então, ó. O meu momento, ou seja, menos 4.000, menos 400, vezes a minha distância, 2. Por que 2, né? Porque é justamente o meu braço de alavanca. Beleza? Então, ó, menos 400. Aí você fala, mas por que menos 400? Porque eu estou adotando o meu momento, ó, o meu momento fletor, no sentido, né, anti-horário. Você pode pegar ele aí positivo, só que o que tem que acontecer, né? O somatório dos momentos tem que dar zero. Ok? Então vai ficar, ó, menos 400 vezes 2, que é meu braço de alavanca, mais o meu BY, certo? Meu BY, vezes quanto, né? Vezes 4, que é a distância do meu braço de alavanca, vezes 4, tem que dar zero. Ok? Ou seja, então, ó, o somatório dos momentos, certo? Tem que dar zero. Tranquilo? Então, ó, menos 400 dá menos 800, mais 4BY tem que dar zero. Passa esse 800 para o outro lado, 4BY é igual a 800. E BY é igual a 200 newtons. Pronto, encontrei meu BY. Aí uma dica, né? Toda vez que você for calcular, né, as reações de apoio aqui, qual que é a dica que a gente sempre dá, né? É sempre partir do momento. Beleza? Ou seja, tem gente que gosta de falar, vamos partir de onde tem mais incógnitas, não sei o que, mas parte do seu momento, beleza? Se você quiser fazer, né, o seu momento começar de B em vez de A, você pode fazer do mesmo jeito, tranquilo? Que vai dar o mesmo valor. Posso até fazer para você só para mostrar que vai dar o mesmo valor, tranquilo? Então eu encontrei meu BY. Se eu